muito bom. Nós estamos, como eu já disse, em meio a uma série de mensagens, e essa série de mensagens tem como tema, eu já passei por isso. Gostaria de ler com você o texto que está lá, em Hebreus capítulo 14, do 14 ao 16, abra a sua Bíblia aí junto comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. A grande verdade desta série é que, seja qual for a situação, o problema, as circunstâncias que você estiver enfrentando, o Senhor já passou por ela. E o subtópico dessa mensagem, da nossa terceira mensagem, desta série de mensagens, é quando o impulso é forte demais. E eu confesso para vocês que quando eu vi esse tema, quando o impulso é forte demais, nós já pensamos em todas as vezes que nós nos rendemos aos impulsos que nós não deveríamos ter nos rendido. Foi isso que você pensou? Quando o impulso é forte demais, me veio à mente situações da minha vida, situações que eu vivi, que eu tomei determinadas decisões, tivemos determinadas ações que nós poderíamos termos tido ações diferentes, falas diferentes, poderíamos ter nos controlado de uma forma diferente, mas por vezes o impulso foi mais forte. Mas eu quero conversar com você sobre a força desse impulso, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Senhor falar sobre tentações, sobre circunstâncias na vida cristã que vão fazer parte da nossa vida até nós partirmos. Circunstâncias que nós vamos enfrentar, querendo ou não, situações difíceis que vão até marcar as nossas histórias. Mas em meio a essas situações, nós temos a capacidade de compreensão e de escolha daquilo que nós vamos fazer, não é assim? E muitas vezes nós agimos de forma precipitada e apressada, e o impulso acaba falando mais alto. E acabamos fazendo coisa, e falando, e agindo de forma que não condiz com o Evangelho. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre tentação. Todos nós somos tentados, a Bíblia nos relata que cada uma das nossas tentações é na carne, elas são carnais, é sobre os meus desejos, é sobre aquilo que porventura a minha carne quer viver, e a Bíblia fala que o escape para cada uma dessas tentações é um escape sobrenatural. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: a tentação é algo natural. Agora, igual crente, você vai falar para ela assim: a tentação é algo natural. O escape é algo sobrenatural que o Senhor providencia para cada uma das nossas tentações. É isso que eu quero que você entenda. Acontece que muitas vezes nós nos comportamos e olhamos para a tentação como se um dia
será impossível resisti-la. Você já parou para pensar nisso? Que por vezes nós olhamos para as nossas vidas, nós olhamos para aquilo que nós sabemos, para aquilo que nós dissemos que nós íamos deixar de fazer, e vamos lá e escorregamos naquela mesma casca de banana, e estamos lá nós fazendo aquilo que prometemos que não iria fazer, falando aquilo que nós prometemos que não iríamos mais falar, agindo de um jeito que nós juramos para nós mesmos que nós não iríamos mais agir. E o impulso falou mais alto. O que eu quero que você entenda, que quando nós lemos o texto que temos um sumo sacerdote, e o sumo sacerdote se compadece da nossa situação, ele entende o momento que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos passando, e ele diz assim, ó: se achegue ao trono de graça. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: se você entender o que é o trono de graça, nunca mais você vai se render às tentações. Mas nós olhamos para o trono de graça e se referimos a ele, e achamos que nós temos que acessar o trono de graça apenas quando nós caímos. E eu costumo dizer que um entendimento errado da palavra vai levar você a um comportamento errado. E o que eu quero que você saia daqui entendendo, compreendendo, é que toda tentação é para mim e para você possível dizer não. Quando nós olhamos para situações e os discípulos ali, olhando para Jesus e dizendo: Jesus, como assim? Ensina-nos a orar. E nessa oração, o próprio Jesus, ensinando os discípulos, diz e pede para que o Senhor nos livre do mal, nos livre da tentação. É completamente possível. A tentação não é algo sobrenatural. Ela não pega o seu dedinho, Satanás não pega o seu dedinho e vai lá e clica no ícone que você não deveria clicar. Satanás não toma a sua boca e fala aquilo que você não deveria falar. A tentação, ela é humana. E daí nós pegamos quem somos e apresentamos para o Senhor: mas Senhor, é o Senhor que me fez assim, é o meu temperamento, e usamos isso como uma justificativa e colocamos a culpa no próprio Deus, no sumo sacerdote, que olha para mim e para você e diz assim, ó: é possível porque eu não pequei e eu passei por todas as situações que você está passando. Vocês estão aí? Me ajuda aí. Mas ficou sem graça a prosa, né? E o que nós vemos na Bíblia? Que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E em meio a isso, gente, eu olho para mim e falo: todas as vezes que eu caí, a escolha por cair foi minha. Porque o Senhor providenciou o escape, mas eu escolhi fazer o que eu fiz. Todas as vezes que você caiu, cair foi uma escolha sua, porque o Senhor providenciou o escape, e o escape é sobrenatural. A sua escolha foi cair. Porque é o que diz a palavra. E como você está? Porque nós vemos situações que se tornam perigosas para nós cristãos, e nós lidamos com elas de qualquer jeito. Eu vejo José na casa de Potifar, e José teve que fugir da mulher de Potifar, e o texto que conta essa história revela que José
evitava ficar onde a mulher de Potifar estava. O texto é claro. Quando Jesus é levado para o deserto, se não me falha a memória, ele vem do Jordão e o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. O Espírito conduz o próprio Jesus ao deserto e ele não foi tentado após os 40 dias. Jesus foi tentado durante os 40 dias. Acontece que muitas vezes, sabe o que nós queremos? Nós queremos estarmos preparados. Deixa eu te falar uma coisa: quando o Senhor chamar você para um tempo de consagração, você vai estar afligindo, você vai estar entrando em confronto com o reino das trevas, e ao entrar em confronto com o reino das trevas, Satanás vai tentar tirar você do seu foco de forma imediata. Jesus não é tentado após os 40 dias, Jesus é tentado por 40 dias, e após os 40 dias no deserto, porque após, o texto diz assim, ó, e Jesus, depois de 40 dias sem comer, teve fome. E às vezes você começa a se preparar, você diz, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, agora as coisas serão mais fáceis. Eu falei, quem te falou isso? Onde que está isso na Bíblia? Passa para mim, que essa daí eu vou reivindicar agora. A gente reivindica junto, que as coisas serão mais fáceis. Você não será tentado, pelo contrário, por vezes você vai ser mais ainda perseguido, você vai ser mais tentado. Satanás vai tentar tirar você do foco, Satanás vai tentar roubar aquilo que Deus tem para mim e para você, porque quando nós estávamos lá, nós não oferecíamos perigo algum. Mas parece que eu vim para a igreja, pastor, as coisas complicou. Bem-vindo ao clube. Mas as coisas ficaram mais difíceis. Bem-vindo. Essa é a minha luta, essa é a sua luta para vivermos o evangelho do reino. E nós vemos Jesus sair do deserto depois de 40 dias de tentação, e Satanás pega Jesus e fala assim, Jesus, vamos dar uma voltinha? Já chamaram você para dar uma voltinha? Já? Não? Cuidado, chamaram até Jesus para dar uma voltinha. Jesus, tem um monte de pedra aqui, eu sei que você está com fome, transforma essas pedras em pães, e aqui é hora de comer. E Jesus responde com a palavra. Satanás leva Jesus a um lugar alto e diz assim, esse é o meu reino, é o reino que me foi dado. E está aqui, todo esse reino. Se você me adorar, eu dou tudo para você, eles são todos seus. E Jesus responde com a palavra, mais uma vez, somente ao teu Deus adorarás. Sabe qual é a pergunta que eu quero fazer para você? Qual é a resposta que você dá para a tua tentação? Qual é a resposta que você dá? Sabe por quê? Porque quando nós falamos de ler a Bíblia, de orar e de jejuar todas as semanas, ler a Bíblia todos os dias, estar em comunhão com Deus, vai aparecer gente ao seu redor dizendo assim, mas você está muito fanático, toma cuidado, porque existe um trono de graça que você não precisa fazer nada, é de graça, viu? Uma fala maldita. Um texto sem o seu contexto levará você a viver maldição, mesmo que seja um texto bíblico tirado do seu contexto, levará você a viver um tempo de ruína. O trono de graça nos dá o privilégio de acessarmos a Cristo antes de cairmos, nos dá o privilégio de acessarmos a Cristo depois
que nós cairmos, mas o trono de graça não significa que eu e você não precisamos nos esforçar para vivê-lo. O texto que nós lemos diz: Jesus e Deus fez tudo o que deveria fazer para que nós tivéssemos condições de acessar o trono de graça. E o texto diz: aproximemo-nos do trono da graça. Cabe a mim e cabe a você nos aproximarmos do trono da graça. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Esse esforço é meu, esse esforço é seu, de nos mantermos firmes, vigilantes, de nos mantermos em pé, de dizermos não às tentações, porque elas não são sobrenaturais. Mas a pergunta é: qual é a resposta que você dá à sua tentação? Mas eu já falei, quando eu vi já foi. Pastor, eu estava lá, mas quando eu vi eu precisava fechar o negócio, e para fechar esse negócio eu tive que mentir. Eu não sei qual é a proposta de Satanás para você. Eu sei que ele tem uma proposta para você. Uma não, pode ter mais que uma, ele pode ter várias propostas para você. Mas eu quero perguntar a você de novo, qual é a resposta que você dá? Mas eu não sabia que eu precisava ter todo esse conhecimento bíblico, porque assim, para responder Satanás do jeito que ele deve ser respondido, então assim, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Eu até me senti meio fraco, porque o texto fala, né, pastor, a carne é fraca. Mais um texto fora de contexto. E a gente vê cristãos falar isso, e a gente vê não cristãos falar isso. A carne é fraca. E o contexto a qual Paulo fala sobre a fraqueza da carne é que ela é fraca de tal modo, a tal ponto que o Espírito subjugou a carne. Diz assim: se mantém aí no controle, em mim você não manda, eu não sou conduzido pelos meus desejos. A sua carne é fraca? Porque se ela está vencendo, deixa eu te falar, o seu espírito é fraco e a sua carne é forte. Contexto completamente diferente, não é? Mas o que a gente fica? Com a mentalidade que a tentação é sobrenatural. E o que eu quero que você entenda é que sobrenatural é o escape que o Senhor providencia para cada uma das nossas tentações. Tudo que vivemos são escolhas nossas, escolhas que nós fizemos. Um entendimento errado vai levar você a um lugar errado. E o que eu quero que você entenda é que não existe crescimento sem tempo. Pastor, estou chegando agora, estou crescendo, estou procurando me aprofundar, estou fazendo fundamentos, e eu estou entendendo um pouco melhor o contexto de quem Deus é, para que eu possa de fato ter a palavra dEle no meu coração, para não pecar contra Ele. Eu estou entendendo, vai dar bom. Não existe crescimento sem tempo. Acontece que tem muita gente que o tempo passa, mas ela não cresce. Tem muitas pessoas que nós encontramos e perguntamos: mas e aí? E ela está na mesma fase do Evangelho que ela viveu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás.
E aí essa pessoa não tem respostas para as suas tentações. De fato, a sua carne se torna forte, a ponto de subjugar o espírito. E ele viver de ciclos de derrota em derrota. Porque ele resolveu não se afastar do mal. E mesmo professando a fé, está distante de Deus porque não o conhece. E quais são as suas tentações? Quando nós olhamos para a história de Davi, Davi é um rei, o rei de Israel, extremamente bem sucedido. Davi chega, assume o reino, conquista tudo o que tinha que conquistar. Mas em um determinado momento o Senhor olhou para ele e disse assim: Davi, você lembra dos jebuseus? Eles estão aí, ó, no coração de Jerusalém, no meio do povo. E você precisa tirar eles daí. Porque eles podem destruir você a qualquer momento. Eu não sei qual é o jebuseu que está aí no teu coração. E teve um dia que eu falei assim, se você precisa fugir da aparência do mal, fuja. Assim como José fugiu com todas as suas forças, até que você tenha condições de encarar como Jesus encarou. Qual é o seu mal? Mas pastor, eu não aguento. Um cartão de crédito, o cartão é um impulso incontrolável. Quando eu vejo assim, eu já passei o cartão, eu já risquei o cartão e comprei o meu 100º, 40º, sei lá, par de sapato. Jebuseu aí que vai precisar ser arrancado do seu coração. Talvez o que habite no seu coração é o impulso de falar mal de alguém. Quando você vê, você já falou, mas meu Deus, eu falei que eu não ia falar mais mal de ninguém. Eu vou costurar minha boca, igual. Daí você falou, repetiu. Qual é o impulso que permeia o seu coração? Sabe por quê? Porque todos esses impulsos vão oferecer a mim e a você uma satisfação. Mas nos levarão para um lugar ainda pior. E ele diz, nos acheguemos ao trono de graça, porque isso não precisa acontecer conosco. Esse trono não pode ser acessado por mim e por você apenas quando nós cairmos. É esse trono de graça que dá a mim e a você condições de não nos rendermos. É esse trono que dá condições a mim e a você de não cairmos, de fazermos as escolhas provenientes da fé. Graça não é uma solução para quando você peca apenas. Graça não é a ausência de esforço, mas é a ausência de mérito. É o trono da graça que me dá condições de viver em santidade. Uau! É o que Cristo fez por nós, que nos dá condições de vivermos em santidade. Por vezes o que ouvimos é que o impulso foi forte demais. Eu sei que eu não deveria ter feito. Eu prometi que não faria mais isso.
mas dessa vez eu não consegui. Eu não resisti. E a Bíblia fala para fugirmos. Fugirmos da tentação, e talvez você possa estar se perguntando aí, o que é tentação? Tentação é qualquer coisa que promete satisfação a custo da sua obediência a Deus. Então, se você está em meio a uma situação que você vai desobedecer a Deus, mas aquilo de alguma forma está trazendo alguma satisfação para você, deixa eu te falar, você está enfrentando uma tentação, e ela é normalmente natural. Eu costumo dizer lá em casa, e o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Todas as vezes que nós apelamos uns com os outros, foi porque nós escolhemos nos rendermos a esta situação. E é assim no nosso relacionamento conjugal, é assim no relacionamento com os nossos amigos, é assim no nosso relacionamento aqui como família na fé. Todas as vezes que você se rendeu, falou, fez o que não deveria, reagiu como não deveria, o impulso foi mais forte do que você, foi nada, foi a opção que você, foi o botãozinho que você escolheu, é isso que eu quero, você foi lá, clicou, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. A tentação vai e pode chegar para você em todas as áreas da sua vida. Ao olhar para a sua dor emocional, ela promete um alívio. Ela diz assim, vamos encher a cara, vamos aliviar a sua dor emocional na cerveja. Ao olhar para a solidão, ela promete conforto na pornografia. Você está sozinho, vamos ali, aquele ícone ali, sabe? E vamos festejar, vamos para a pornografia. A insegurança promete satisfação na aprovação de pessoas. A frustração promete fazer você falar mal das pessoas como se fosse normal. Se eu te falar uma coisa, ela vai levar você para um lugar ainda pior. Porque Satanás não tem pressa. E esses jebuseus, eles podem sim destruir o seu casamento, ele pode destruir os seus negócios, ele pode destruir a vida dos seus filhos, eles podem destruir você. Eles estavam lá no meio de Jerusalém, e o próprio Deus dá uma ordem a Davi, arranca-os daí, porque eles são perigosos. E Davi olha, mas sabe quanto que isso vai custar? Eles já estão aqui, eles já moram aqui. E o Senhor diz, não importa a resistência que eles vão expressar, que eles vão trazer, arranca-os daí. O que você precisa arrancar? O processo da tentação começa através de um pensamento. Depois você consegue colocar isso na sua imaginação. Depois você justifica o que você fez. E a escolha está feita. A queda é uma questão de tempo.
E o que eu quero que você entenda é que não é pecado ser tentado. Vira para a pessoa e fala para ela que está do seu lado, não é pecado ser tentado, viu? Fala para ela, mas é pecado ceder à tentação. Legal que se você estiver falando isso para o seu namorado aí. Fala, não é pecado ser tentado, mas é pecado ceder à tentação. Ao se aproximar do Senhor, você será frequentemente mais tentado. Só quero que você entenda que você precisa parar de culpar a Deus. Tem gente que olha para essa tentação e diz assim, ela foi forte demais, mas Deus, foi você, né, que permitiu. O Senhor permitiu eu ser tentado. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. A tentação é humana e tem a ver com você. Ela não vem de Deus. Provar, sim, o Senhor pode até provar alguém para ser aprovado, com o intuito de ser aprovado, mas trazer uma tentação, deixa eu te falar, não foi Deus. Mas Deus, tu não sabia que eu iria me render a esse impulso que é mais forte do que eu? O Senhor permitiu que... Tem gente que culpa Deus ainda. Mas não foge da aparência do mal. Sabe que se passar naquela rua vai estar os amigos lá, jogando sinuca, no boteco, tomando cerveja e um pino de cocaína na sequência, mas está lá naquela rua. Passa todo dia. No mesmo lugar. A Bíblia fala, foge. José evitava os mesmos ambientes. Está com promoção no centro da cidade, a semana do consumidor, passa longe se preciso for. Falou, eu vou passar pela rua, lá do Lago da Raquete, lá, eu não vou nem passar no centro, porque eu não aguento. Se eu passar ali, eu vou achar o negócio da promoção, leva 4, paga 2, eu não aguentei, pastor. Não é assim? Nós fazemos a escolha de nos rendermos. Como era plenamente possível, completamente possível ser evitado. É isso que a Bíblia fala. Cuidado, porque você pode se tornar mais vulnerável quando está fraco ou quando se sentir forte. Mas o Senhor sempre tem uma saída. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Existe um trono de graça que precisa deixar de ser acessado por mim e por você. Apenas quando nós nos depararmos com a queda. Esse trono de graça está à nossa disposição para que nós não venhamos cair.
Você precisa aprender a fechar as portas das tentações. Sabe por quê? Porque elas entram por uma porta que você deixou aberta. Todas as vezes que eu falo de queda, eu lembro de um texto que diz assim: volta lá onde tu caiu. É como se o texto dissesse assim: volta lá e fecha a porta, porque senão vai acontecer de novo. Não é isso? Diz assim: volta lá, porque senão é uma questão de tempo para você cair novamente. As disciplinas espirituais se tornaram, para muitos cristãos, fanatismo. Ler Bíblia todos os dias, orar todos os dias e jejuar pelo menos uma vez por semana. É fanatismo demais. Você está fazendo por merecer. E assim, você vai fazer e não vai merecer nada. Se a chegar ao trono da graça depende de mim, depende do meu esforço. Graça é ausência de mérito. É dizer: Senhor, tem misericórdia, eu não vou fazer isso de novo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não vou colocar a minha família em risco, eu não vou colocar as minhas finanças em risco, eu não vou colocar os meus filhos em risco, eu não quero mais cair. E muito obrigado pela graça capacitadora que permite eu viver o Evangelho e não viver de qualquer forma como alguém que não conhecesse o Evangelho. Muito obrigado, porque eu não tenho condições de resistir, mas o Senhor tem um trono de graça, e ao me achegar, ao me prostrar a esse trono, é o Senhor que me capacita, que fortalece o meu espírito, a ponto de subjugar a carne e eu dizer não. E eu dizer não, e eu ter condições de resistir à tentação. Existe um texto que diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. É possível não cair. O texto não estaria dizendo para mim, para você: ó, filha, toma cuidado para não cair. Mas eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, entenda que existe um trono de graça. Para você que caiu, existe um trono de graça. Para você que está lutando e não sabia como mais resistir, existe um trono de graça que dá condições a você de permanecer em pé. Gostaria de orar com você. E talvez, quando eu fiz a pergunta, qual é a resposta que você
condições a você de responder a sua tentação. É conhecer a Deus, leitura bíblica. É oração, relacionamento com Deus. Jejum. É se tornar resiliente. Trono de graça. Porque a promessa de um alívio se tornará um risco ainda maior. Os seus dias contados, escritos em teu livro. Ao tomar a decisão de flertar com uma mulher alheia, ao tomar a decisão de pecar, ao tomar a decisão de falar mal, ao tomar a decisão de maldizer, ao tomar a decisão de levar vantagem, de roubar, ao tomar a decisão de se render às drogas, ao álcool. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não combina apenas na quebra dessa aliança. Porque para quebrar essa, você já quebrou uma com o próprio Deus antes. Para quebrar o acordo que você fez no fio do bigode, a aliança que você fez, você já quebrou uma aliança antes. Porque Deus olha para mim, para você e diz assim: conheço você desde o dia da sua mocidade, eu conheço cada um dos acordos que você fez. Eu estava lá com você. Então assim, você acha que você errou só com essa pessoa? Deixa eu te falar, você não errou só com ele não, você não errou só com ela não. Antes disso você quebrou uma aliança comigo. Mas a boa notícia é que existe um trono de graça disponível. Quando em secreto foi criado, E esse trono de graça pode ser acessado por você. os meus dias O trono de graça está contados, disponível. Cabe a você se achegar ao trono da graça. E a estratégia de nos achegarmos ao trono da graça é dizer: Senhor, nos perdoa. Eu preciso fechar uma porta para esse negócio não se tornar recorrente na minha vida. Eu preciso voltar lá, onde eu caí. me amaste Porque senão já vai primeiro acontecer de novo. com amor Já vou maior me enfiar do num mundo. relacionamento que eu não deveria ter me enfiado de novo. E como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha Eu peço para o alma. Senhor, mas eu não quero esperar. Como são preciosos os Quem já fez seus aquela oração assim: Senhor, se eu não pensamentos, fizer até tal dia, amado pode deixar que eu da resolva. Quem já fez essa oração? Levanta a mão. Não vou resolver do meu jeito, Deus. Se você não resolver até segunda-feira, 8 horas de manhã, pode deixar, Deus, que eu vou lá e eu vou resolver. Você já fez essa oração? Eu já fiz. Está dentro da igreja, não pode mentir não. Você já fez essa oração? Não só eu que fiz, né? mais que O Senhor está falando aí.
aproximar, que vai dar condições a você de permanecer em pé. Existe um trono de graça para você que caiu. E o Senhor vai olhar para dizer assim, para você dizer assim, ó, mas chega, viu? Chega de se enfiar em relacionamentos tóxicos, chega. Espera um pouquinho em mim que eu vou fazer. Quão preciosos são os pensamentos do Senhor a nosso respeito. Eu gostaria de convidar você que precisa de uma oração. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, eu não entendi tudo isso aí, eu preciso voltar para Jesus de fato. Quero voltar. Eu preciso me achegar a esse trono de graça. Porque eu não aguento mais correr risco. A minha vida é correr riscos. E riscos desnecessários. Se você precisa de uma oração, eis aqui o altar. Mas o que eu quero que você saia daqui entendendo é que o trono de graça é o lugar onde nós nos aproximamos dele, não apenas quando caímos, mas é ele que nos mantém em pé. Se você precisa de uma oração, eis aqui o altar. Obrigado. São preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma, como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma.
Declare o seu amor ao Senhor agora, com toda a força, com toda a verdade que há no seu ser. Senhor, nós te amamos, Pai. Te amamos e nós nessa noite declaramos cura, restauração. Tudo aquilo que, Pai, tem provocado em nós os impulsos, aquilo que te desagrada. Senhor, quantas coisas tem tomado o nosso ser, tem tomado o nosso entendimento, tem tomado o nosso tempo. Pai, estamos vivendo numa geração distraída, com coisas que não são relevantes e nos esquecemos da Tua palavra. Muitas vezes, Pai, os nossos impulsos por prazer, por dopamina, nos leva a um lugar distante da Tua presença, mas nós estamos aqui em arrependimento, clamando Tua misericórdia e declarando, Senhor, que nós somos totalmente dependentes da Tua graça, que Te amamos, Pai, e que nós precisamos do Senhor até para Te obedecer. Nós precisamos da Tua presença até para nos corrigir, nos instruir. Vem sobre nós. Levanta, Senhor, um povo que Te ama, que Te adora, que tem prazer em meditar na Tua palavra dia e noite, que não se afasta da Tua palavra nem da Tua presença. Pai, não queremos apenas um momento aos domingos, mas queremos Tua presença todos os dias. Queremos os nossos filhos, a nossa família, totalmente conectados com o amado Espírito Santo, de forma que eles sejam conduzidos pelo Senhor. Pai, muitos de nós aprendemos impulsos tóxicos, malignos, dentro das nossas casas, não sabemos viver de outro jeito, mas o Senhor é um bom mestre, é o Senhor quem nos ensina. Pai querido e Pai amado, vem sobre nós com cura, vem sobre nós com um senso de responsabilidade, vem sobre nós, Pai, tratando mesmo, escancarando. Muitas vezes quando estamos presos em vícios, em questões relacionadas ao impulso, nós nem conseguimos enxergar. As pessoas à nossa volta sofrem, mas nós não conseguimos enxergar. Nós sujeitamos agora tudo isso ao Teu senhorio e clamamos: cura-nos, trata-nos de dentro para fora, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos o Teu poder, declaramos que Te amamos, Jesus. Declaramos que essa semana nós estaremos entronizados, conectados com a Tua presença, e ao sermos tentados, nós escolheremos o nosso amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Cuidaremos, preservaremos o relacionamento com o Senhor, porque é a coisa mais importante que temos, é o que nos importa, é o que nos sustenta, é o que muda as nossas vidas, é o que diferencia o crente do não crente, é o que diferencia se faremos a diferença ou se repetiremos padrões. Então nos ajuda, Senhor, nós precisamos da Sua ajuda, Pai. Eu peço que o Senhor agora toca mesmo com libertação. Se há alguém acorrentado em nosso meio, que não consegue com suas próprias forças se livrar, se libertar de impulsos, nós declaramos agora libertação em nome de Jesus. Senhor, pelos ouvidos da fé, nós ouvimos correntes caindo ao chão, grilhões sendo quebrados. Nós declaramos em nome de Jesus uma libertação sobrenatural sobre situações de pessoas que até querem, mas não conseguem se libertar e se livrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva o Teu povo em paz, em segurança, que seja uma semana extraordinária,
em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, glória a Deus, aleluia. Nós deixamos um recadinho aqui para o final, para você não se esquecer. Neste sábado, você que é empreendedor, você que trabalha, né, com um empreendedorismo, você que tem talvez uma empresa ou vendas, trabalha com vendas, com negócios, nós teremos um encontro, o êxito, neste sábado, dia 21 de março, aniversário do Charto, de manhã ele já tem um café da manhã sobre empreendedorismo aqui na igreja. Então, sábado que vem, 8 da manhã, teremos um café da manhã aqui com um tempo muito precioso para falarmos e orarmos sobre este assunto, amém? Que Deus abençoe sua vida, te esperamos aqui durante a célula na casa, né, nas casas e no final de semana em toda a programação. Vá em paz, que o Senhor te conceda uma semana de vitórias em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Tão